paz do Senhor. Chegamos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A aula de hoje é a aula de número 5. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para Te agradecer, para Te pedir graça, Te pedir misericórdia. Continua abençoando cada adolescente, cada professor. Abençoa a nossa aula, nos instrui e que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A lição de hoje ela está maravilhosa. Como eu já falei, a lição de hoje é a lição de número 5. Exatamente, lição de número 5. E o título da lição de hoje é o amor. Exatamente. O amor é o título da lição de hoje. A nossa lição de hoje se encontra no livro de João, capítulo 3, e versículo do 13 ao 18. Vamos procurar? João, capítulo 3, versículo 13 ao 18, e nós vamos ler junto com vocês. Vamos lá? Ora, ninguém subiu no céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos focar neste versículo aqui, que é no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a nossa lição já começa com uma base muito forte, principalmente o versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo, mas Ele amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele entregou o seu único Filho. Filho unigênito quer dizer Filho único, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Amém? A Bíblia fala assim: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? É uma pergunta. Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Está no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 15. Este versículo ele é maravilhoso e eu vou fazer essa pergunta para vocês. É possível uma mãe esquecer o seu próprio filho? É possível? Diante de tantas situações que a gente vê nos noticiários, nas mídias, vemos exemplos de mães, de pais. Então, é possível uma mãe se esquecer até de uma criança que ela amamenta? Né? É uma pergunta muito difícil que vocês vão responder aí em casa. Mas a Bíblia diz que ainda que essa mãe se esqueça do próprio filho que amamenta, Deus jamais se esqueceria. Eu nunca me esquecerei de vocês. Então isso é muito lindo. Deus jamais nos esquece. Mesmo que o mundo nos esqueça, lembre-se que o amor de Deus e a misericórdia de Deus, ele é maior do que todas as coisas. Amém? A nossa lição ela está dividida em 4 tópicos hoje. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre Nicodemos. Segundo tópico, o amor de Deus no Antigo Testamento, né? Lá na lei de Moisés, lá na época dos profetas. Terceiro tópico, nós vamos falar sobre o amor de Deus no Novo Testamento, né? Jesus aqui na Terra. E nós vamos falar sobre o quarto tópico, o amor de Deus por nós, a cruz. Certo? Antes de nós entrarmos no primeiro tópico, vou perguntar para vocês e vocês vão me responder aí. O que significa o amor para vocês? Para você, o que é o amor?
Você vai responder aí e vai mandar para mim, tá certo? Para você, o que é o amor? Ok? Vamos ver o que é o amor? O amor é algo essencial que Cristo resumiu em todos os mandamentos. Todos aqueles 10 mandamentos, Jesus resumiu em um só. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Mas o que é amar? Amar é muito mais do que você sentir algo. Porque às vezes você sente algo por alguém, amanhã você já sente outra coisa. Mas amar é uma decisão. Eu preciso decidir se eu quero amar ou odiar aquela pessoa. Então, bote na cabecinha. Amar é uma decisão, é uma escolha. Então, eu escolho se eu quero amar a Deus ou não. Interessante, né? É necessário se entregar. Amar o outro é algo que decidimos fazer ou não. O amor é algo que nós, seres humanos, aprendemos com Deus. Porque Deus, ele é a nossa fonte de amor. Olha que coisa mais linda. Deus é a nossa fonte de amor, exatamente. Então, se quisermos amar, vamos aprender com Deus. O amor, ele é algo muito importante, né? Quem aqui não gosta de assistir um filme de romance, né? Um bom livro de amor, poesias, principalmente vocês pré-adolescentes, não é isso? Exatamente. Então, ao longo da história, o amor, ele inspirou livros, poesias, filmes, né? Músicas, várias canções e por aí vai. Então, o amor é algo essencial, porque ele é inspirado pelo próprio Deus. O amor, ele é classificado de 3 formas. Vocês sabem quais são? Vamos lá? Primeiro, amor ágape. Vocês sabem o que é amor ágape? Amor ágape é o amor afetivo incondicional. Que amor é esse? É o amor de Deus. Esse é o amor ágape. É o amor incondicional. O amor incondicional é aquele amor que mesmo que você erre, Deus, ele vai continuar te amando. Ele não ama o teu pecado. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. E é por isso que a misericórdia de Deus, ela é abundante. Então, quando a gente pede perdão a Deus, aquele amor incondicional de Deus é o que nos perdoa. Existe o amor filos. O que é o amor filos? É o amor fraternal. Amor fraternal é o amor entre irmãos, entre amigos, né? Então, esse é o amor fraternal, uns com os outros, é o amar uns aos outros. O terceiro tipo de amor é o amor eros. O que é o amor eros? É o amor entre um homem e uma mulher. Isso mesmo, pré-adolescente. É o amor entre um casal, certo? Quando há entre o marido e a esposa, o namorado e a namorada. Isso é o amor eros, certo? Então, vamos para o nosso primeiro tópico. O texto bíblico base dessa lição destaca uma parte da conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, ele era um fariseu, ele era uma importante autoridade, ele era um líder religioso dos judeus. E ele teve um encontro com Jesus à noite e eles começaram a conversar, né? E Nicodemos já reconhecia em Jesus um grande mestre e ele queria aprender com Jesus. No encontro, Jesus começou a lhe explicar a respeito do novo nascimento gerado pela fé em Deus. Jesus disse, né? Tem que nascer de novo. E Nicodemos ficou sem entender. Como assim nascer de novo? Jesus falou a seguinte frase para Nicodemos: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus não quer que ninguém pereça, Deus não quer. Foi por isso que Deus enviou Jesus para nós. Então foi nessa conversa que Jesus citou este versículo para Nicodemos. Podemos entender que a mensagem sobre o grande amor de Deus impactou profundamente a vida de Nicodemos. Assim nós cremos, não é isso? Vamos para o tópico 2. Nós vamos falar sobre o amor de Deus no Antigo Testamento. Esse tópico está maravilhoso. O amor de Deus não era uma mensagem inédita para os judeus na época.
não era algo novo. Eles já tinham provas do amor de Deus, mesmo no Antigo Testamento, certo? Havia registros na lei de Moisés, na tradição judaica, né? Do amor e do cuidado de Deus pelas pessoas. Nós também conhecemos algumas dessas histórias e nós vamos lembrar com vocês. Nós vamos lembrar duas histórias lá no Velho Testamento que Deus provou o seu amor. O primeiro foi o amor de Deus por Noé. Quem conhece a história de Noé? É uma história maravilhosa que está no livro de Gênesis. Noé, a Bíblia diz que ele era um homem justo e temente a Deus. Isso mesmo, ele era temente a Deus. A geração de Noé não sabia mais o que era respeitar e adorar a Deus. Era uma geração totalmente pecadora, mas Noé preferiu, ele decidiu, olha só, o amor é decisão. Então Noé, ele decidiu ser diferente. Ele não quis viver como as outras pessoas viviam. Então o estilo de vida daquelas pessoas eram estilos pecaminosos, né? Totalmente fora do temor de Deus. E Noé decidiu ser diferente. E Deus, o pecado foi tão grande que Deus resolveu destruir a terra, mas ele encontrou um homem justo que foi Noé. E por amor, olha só o amor de Deus, por amor a Noé, Deus decidiu preservá-lo com sua família, sua esposa, seus 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos seus 3 filhos. E Deus manifestou amor por Noé nessa situação. Noé poderia morrer junto com os outros, mas Deus disse não. Noé foi fiel, Noé provou o seu amor para comigo e agora eu vou provar o meu amor para com ele, para com os seus. E Deus deu todas as instruções, onde Noé passou 100 anos, não sei quanto tempo exatamente, 100 anos construindo a arca, mas ela ficou pronta. E Deus enviou os próprios animais para entrarem na arca. Noé não precisou ir buscar os animais. Deus trouxe os animais certos para entrarem na arca. Só foi necessário Noé construir a arca, que não foi fácil, juntar muito alimento, que não foi fácil. Então, Noé fez a parte dele, construiu a arca, juntou bastante alimento e na hora certa Deus mandou o dilúvio. Mas Noé e sua família foi poupada daquela chuva. O dilúvio foi uma grande chuva que inundou a terra, cobriu os altos montes e nada escapou com vida. E durante 40 dias e 40 noites choveu muito. Imagina, 40 dias dentro de um barco. Mas Deus cuidou de Noé. E é a prova que Deus prova o seu amor para aqueles que nele confia. O segundo exemplo foi o amor de Deus por Ló. Como assim, Natália? Como assim o amor de Deus por Ló? Exatamente. Deus, como vocês sabem, Ló era sobrinho de Abrão, ou Abraão. E eles se separaram, né? Abraão foi para um lado, Ló foi para o outro. E Ló foi habitar perto das cidades de Sodoma e Gomorra. E aquelas cidades, o pecado, superambudou. O pecado era tão grande que fedeu, cheirou mal nas narinas de Deus. E Deus resolveu destruir tudo. Mas Abraão intercedeu pela vida de Ló a Deus. E Deus, por amor a Abraão e por amor a Ló, poupou a vida de Ló, né? E a vida de sua família. Né? Deus permitiu que o anjo fosse lá, arrancasse Ló com sua família. Mas ele disse, olha, não pode olhar para trás na hora que a cidade estiver sendo destruída com fogo e com enxofre. Exatamente. Mas, quando eles já estavam no local seguro, que o anjo já tinha tirado, a mulher de Ló olhou para trás e ela foi consumida em uma estátua de sal, né? E a oportunidade de salvação foi oferecida para todos da família de Ló. Mas a mulher de Ló, ela ainda estava apegada com a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Deus prova o seu amor para os que nele confiam, nunca esqueçam. Vamos para o nosso tópico 3, o amor de Deus no Novo Testamento. Isso! Nós temos muitas histórias que comprovam o imenso amor de Deus pelas pessoas através de Jesus Cristo de Nazaré. Nós podemos contar a história. A primeira história é a cura de 2 cegos
que está em Mateus capítulo 20, do versículo 29. Jesus caminhou por muitas cidades, anunciando a mensagem do reino de Deus. Certo dia, Jesus estava caminhando e ele começou a ser seguido por 2 homens cegos que clamavam por misericórdia. Jesus parou, ouviu e curou aqueles 2 cegos. Olha só que coisa linda! Nossa, como assim Jesus parar para atender cego? Exatamente. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. A compaixão do Mestre era demonstrada por sua sensibilidade e bondade. Então, de Jesus, acima de tudo, ele foi sensível, ele foi um homem sensível. Mesmo sendo Deus, ele foi sensível e bondoso para com todos os necessitados. O outro exemplo foi daquela mulher pecaminosa, vocês lembram dessa história? Quando Jesus estava no templo, um grupo de líderes religiosos trouxe uma mulher acusada de adultério e todos vinham com pedras para apedrejá-la, porque pela lei de Moisés, se uma mulher fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada. Mas vou fazer um questionamento. Só a mulher tinha que ser apedrejada? Claro que não. O homem e a mulher deveriam ser apedrejados, porque ambos estavam em adultério. Mas me perguntem, onde estava o homem nesse exato momento? Por que será que só trouxeram aquela mulher para ser apedrejada? Onde estava o homem nesse momento, hein? Jesus sabiam que aqueles homens, eles praticavam a lei, mas acima de tudo, eles não amavam o próximo como a si mesmo. Todos eles tinham pecado, né? Eles só falavam da boca para fora, mas o coração deles eram sujo. Então Jesus disse, vá em paz e não peque mais. Então a misericórdia de Deus, é o amor de Deus que faz tudo isso. E tem também outro exemplo, o perdão à fraqueza de um discípulo. Esse discípulo era Pedro. Pedro amava Jesus. Ele tinha o desejo de ser fiel, mas quando Jesus estava preso, Pedro negou Jesus durante 3 vezes. 3 vezes. Aí as pessoas dizem, Pedro negou Jesus. Mas vamos se colocar no lugar de Pedro também um pouco? Será que naquele momento eu também não negaria? Você também não negaria? Nós como seres humanos falhos, claro que nós não queremos. Mas Pedro, por medo, né, pela aquela agonia toda, ele negou Jesus. Mas, acima de tudo, Pedro reconheceu que errou e Pedro se arrependeu. E Jesus reconheceu tanto o arrependimento de Pedro que Jesus perdoou e pessoalmente confirmou o chamado com ele. Falou, Pedro, tu me amas? Se tu me amas, vai e apacenta as minhas ovelhas. O que é que você está fazendo aqui pescando no mar, Pedro? O teu chamado é para ir ganhar almas. Entendeu? Então Jesus, o amor de Jesus, às vezes a gente pode falar algo que possa entristecer Jesus, mas Jesus, ele nos perdoa se de coração estivermos arrependidos. Vamos para o nosso último tópico, o amor de Deus por nós na cruz. Em sua vida aqui na terra, Jesus deu a maior demonstração de amor. E vocês sabem qual foi a maior demonstração de amor que Jesus teve por nós? Estou esperando a resposta de vocês. Exatamente, ele se entregou na cruz para morrer por nós. Jesus, ele não foi obrigado. Deus não obrigou seu filho a descer aqui para morrer por nós. Em nenhum momento. Quando Jesus estava sofrendo lá no Getsemane, ele falou, Deus, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse sofrimento, porque eu não estou aguentando mais. Porque era muito dolorido. Jesus sabia por tudo que ia passar. Mas mesmo assim, Jesus voltou atrás e falou, não. Acima de tudo, Deus, faça a sua vontade. E Jesus em nenhum momento ele fez nada obrigado. Ele fez por amor a nós. A maior demonstração de amor foi ele morrer na cruz.